Global FM. O horizonte é já aqui. Ações, sugestões, opiniões. Faça a sua parte. Boa tarde. Ações, sugestões, opiniões. Faça a sua parte. Boa tarde, Luanda. A feira. E aqui no estúdio eu tenho dois pastores, não é? Tenho o pastor Alberto Cambuembue. Boa tarde, senhor pastor, e seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Obrigado, boa tarde, ouvintes da Rádio Global. Muito bem. Tenho também aqui o pastor e discípulo do profeta Cacu Filipe, Ivandro Builão. Boa tarde, senhor pastor. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, quando falamos do papel das escolas pastorais, seminários e institutos teológicos na vida das pessoas, estamos a falar nada mais e nada menos de instituições que ministram teologia, certo? Exatamente. Vou começar com o mais velho, Alberto. Na verdade, falar das escolas, de formação pastoral, de missões e de institutos teológicos, de facto, é dizer que, no geral, tem dito dois focos. Ok. A formação de obreiros, isso quando se fala que é escola pastoral. Escola pastoral. Correto. Sim. Quando se fala de uma escola pastoral, está-se a falar de uma instituição vocacionada para a formação de obreiros. Muito bem. Okay. E as missões, de facto, as missões têm várias... Está-se a falar das missões, está-se a falar das escolas pastorais, está-se a falar dos institutos teológicos. De facto, aqui está-se a ter também em conta o segundo mandato da igreja, porque essas instituições geralmente são instituições implicitamente, são instituições ligadas às igrejas. Exatamente. As igrejas, correto. E as missões, por vezes, não é, ou as igrejas têm no segundo mandato, o que tem a ver com o mandato social, porque a igreja tem um mandato evangelístico, pregar a palavra, ensinar a palavra, e tem um mandato social que tem a ver com projetos, não é, apoios sociais. Então, aqui podemos dizer que são dois aspectos fundamentais, são dois focos que temos que termos em conta. Agora, a formação de obreiro, nós consideramos a lapidação de obreiro, aquilo que se diz que o aperfeiçoamento do obreiro é o primeiro foco para uma igreja, porque na verdade essas instituições são vocacionadas para o aperfeiçoamento, e a Bíblia até é clara, é para o aperfeiçoamento, para então lapidação, porque não há nenhuma escola teológica, não existe nenhum instituto bíblico, não existe nenhum instituto teológico, escola pastoral que faz alguém de pastor. Não. Que faz alguém de pastor. Se eu saio da minha casa, por exemplo, eu digo, quero ser pastora, e vou para um instituto superior, instituto médio, por exemplo, não é? E lá eu estou, fico 4 anos, 5 anos, eu não me torno numa pastora? Este tem sido o erro por vezes, e a Bíblia é clara, que é o livro de Oséias 4:6, diz que o meu povo perece, destrói-se por falta de conhecimento. Correto. Por vezes as pessoas, não é, usam linguagem, focam-se numa coisa por uma falta de uma boa orientação. E por vezes as igrejas também, não é, orientam mal as pessoas e a coisa corre mal. O pastor, podemos dizer assim, o apóstolo, o profeta, o apóstolo, o evangelista, o doutor, eles são naturais, eles não são, nenhum homem cria um desses. É como, por exemplo, o diamante. Ok. Não existe fábrica de diamante. Pois. Existem indústrias que lapidam o diamante. Porque o diamante é um produto natural. Não é um produto natural. Na verdade, sai sujo da superfície da terra, precisa de ser lapidado, não é? Para melhor brilhar no mercado. Muito assim bem. Também é o pastorado, é o apóstolo, é o profeta. É um dom natural. Quem lê o livro de Naturalidade, quem lê o livro de Efésios 4,
o versículo 11 e 12, a Bíblia diz que ele chamou para si, quem é? O Senhor, chamou profetas, apóstolos, evangelistas, doutores e mestres. Quer dizer o quê? Quer dizer que ser pastor, ser apóstolo, ser evangelista é chamamento. É chamado. É vocação que a pessoa tem. Agora, nesta chamada, vou já terminar. Nesta chamada, nesta vocação, implica que a pessoa tenha uma formação para melhor brilhar na sua vocação. Para melhor servir o ofício natural pela qual Deus o chamou. Pastor Ivandro, como é que se descobre alguém que tem o chamado? Ou seja, este aqui tem o chamado da palavra, pode ser pastor, pode ser profeta, pode ser qualquer coisa assim, não é que tenha a ver com a palavra do Senhor. Uma vez que nós, até agora, pelo menos eu, pensava que os pastores, os padres, os profetas fazem-se no seminário. Mas agora o pastor disse que não. Exatamente. As escolas pastorais, os seminários e institutos teológicos são, na verdade, como laboratórios de clonagem humana. Isto é, são instituições onde pessoas que não têm um ministério divino vão nessas instituições, recebem informação e depois, por causa de um diploma, autoestabelecem-se como pastores, autoestabelecem-se como evangelistas. Existem até igrejas que fazem publicidade de recrutamento de pastores, em que um dos requisitos fundamentais é um diploma teológico. Mas, na verdade, de acordo com a palavra de Deus, para alguém se tornar um pastor, um apóstolo, um sacerdote, é necessário que Deus envie um profeta mensageiro à terra para o estabelecer. Nós podemos ler em Levíticos 8 e Levíticos 9. Deus enviou Moisés, o profeta mensageiro vivo, reconhecido por Deus em sua geração. E em Levíticos 8, Moisés estabelece o sacerdócio. Moisés estabelece Arão como seu porta-voz e todo o sacerdócio. Quer dizer, Deus revela a palavra através de um profeta mensageiro vivo. Por isso é que Moisés veio com Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e assim em diante. Era a mensagem que Deus revelou a Moisés. E Moisés, tendo essa mensagem, necessitava do sacerdócio para poder ecoar ao povo. E quando cada profeta estava na terra, ele seguiu esta via do Levíticos 8. Quando Jesus Cristo estava na terra, nós podemos ver em Mateus 10, Jesus Cristo escolheu e estabeleceu os seus 12 apóstolos. Ele escolheu o apóstolo para o seu ministério. Então, para você ser um sacerdote... Já tinha um chamado? O chamado quem faz é o profeta mensageiro vivo. É o profeta mensageiro vivo quem vê dom em ti e te chama. Jesus Cristo viu dom em Pedro e chamou Pedro para ser seu apóstolo. Então, para você ser sacerdote, deve existir um sacerdócio. E esse sacerdócio é estabelecido por um profeta mensageiro. Vocês veem, por exemplo, que Arão foi sacerdote no sacerdócio estabelecido por Moisés. Pedro, João, Tiago e outros, Filipe, Bartolomeu, foram sacerdotes no sacerdócio estabelecido por Jesus de Nazaré. Eram 12. Timóteo, Tito, Silvano eram sacerdotes no sacerdócio estabelecido por Paulo, um mensageiro enviado por Deus. Então, cada sacerdote faz parte de um sacerdócio estabelecido por um profeta mensageiro. Mas nós hoje vemos pessoas que se dizem ser pastores, mas não fazem parte de um sacerdócio estabelecido por um profeta mensageiro. Isso aqui é a via do diabo Satanás. As escolas pastorais, institutos teológicos, seminários, sabatinas, catequeses e assim em diante, são instituições que supostamente formam homens dotados de conhecimento divino. Mas, na verdade, as escolas pastorais, institutos teológicos, seminários e sabatinas, catequeses, são instituições puramente satânicas, onde as pessoas vão para aprender técnicas de manipulação psicológica. Eles estudam o comportamento e a reação das pessoas, e tudo isso é o que eles chamam de misticismo, mas eles escondem isso das pessoas. E depois das escolas pastorais, dos treinos teológicos, essas pessoas, de forma hipócrita, vão ao púlpito e dizem: ó Deus, que eu seja anulado e que tu fales através de mim. Você vê, isso é confusão. Mas se você sabe que Deus pode te anular, pode te apagar e falar através de ti, o que é que você foi buscar nas escolas pastorais? Você vê? A pessoa, um pastor, o pastor Alberto, um pastor não é um canal pelo qual Deus transmite a mensagem para o seu povo? A questão é a seguinte:
tem que entender, nós estamos aqui diante de duas realidades diferentes. Exatamente. Eu tenho uma cosmovisão, Pois. eu tenho um mover profético diferente. Então aqui temos que entender. A questão é o seguinte, no nosso ponto de vista, a realidade bíblica, porque nós seguimos a Bíblia. A Bíblia, pois. E eu me identifico como cristão. Enquanto cristão, a minha tese nós temos que fazermos uma análise, e hoje não pode se falar no empirismo. Exatamente. Hoje a análise que se faz no passado havia reis, profetas, anciões, foi assim o mandato. O rei funcionava com os anciões, eram os conselheiros, os profetas eram as pessoas que o rei usava para consultar Deus, pois. ok? E os sacerdotes eram homens do povo. Foi assim. E o mandato no passado, primeiro foi de profetas, depois juízes, depois de reis, não é? E hoje, já no tempo em que nos encontramos, o rei é Senhor Jesus. Exato. E no livro de Efésios 4, diferente do passado, hoje ele tem profetas, tem apóstolos, tem evangelistas, tem doutores e tem pastores para o seu reinado. Qual é a missão que recebemos? Se no passado os evangelistas, os profetas e os sacerdotes, hoje no versículo 12, ele especifica a razão da existência dos 5 ministros, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. Quer dizer que hoje a missão que temos o aperfeiçoamento resulta do ensino. Significa que nós hoje a missão que temos é de ensinar o povo para servir a Deus. Ok? Para dizer o seguinte, na verdade, na atualidade, o conflito é tanto, de maneiras que não é de admirar, porque nós estamos nos fins dos tempos. Exato. Sem isto não acontecer, a Bíblia torna-se falsa. A formação de um indivíduo é um princípio que vem desde a antiguidade. Exatamente. Quem ensina Samuel foi o Eli. Quem ensina Josué foi Moisés. Quer dizer que até João Batista tinha discípulos. Discípulo significa aluno. Exatamente. Significa aprendizado. Por exemplo, meu colega está a dizer que é discípulo do Cacô Filipe. Está a me dizer que é aluno do Cacô Filipe. Quer dizer que está a estudar, está a aprender com o Cacô Filipe. Por isso é que nós estamos aqui nos microfones. Os que estão fora dos microfones, os que estão nos seus receptores, são antropólogos, são sociólogos, são psicólogos, são pessoas que estudaram, que até conhecem o que é que nós estamos a dizer. Por isso, aqui não há razão de nós haver rixa entre nós. Não vai haver. Quem está a ouvir é juízo, está a entender a verdade. Agora, cada um de nós está aqui a falar para as pessoas que Deus lhe mandou falar. A questão é o seguinte, por quê? Porque a formação é uma prática antiga. Uma prática antiga. Quem ensinou Timóteo? Quem ensinou Paulo? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo. O problema é que a escola no passado teve tipologias diferentes. Os 12 discípulos, os 3 anos que ficaram na formação com o Senhor Jesus Cristo, isso é instituto, isso é escola, isso é aprendizado. Só que numa realidade, numa época, numa personagem, numa tipologia diferente. Por isso, quem venha hoje nos contrariar o ensino, porque nós estamos aqui os dois. O que nós estamos a esgrimir aqui reflete o conhecimento que nós aprendemos. Aqui ninguém está a falar de si. Exatamente. Cada um está a passar o testemunho do dado que adquiriu. Por isso não é verdade, virmos aqui escamotear, contrariar o ensino. Porque o ensino, porque Deus próprio, o próprio Deus, é a pessoa que ensina. Porque quando colocou Adão e Eva no jardim, a primeira coisa que o ensinou é que de toda a árvore do jardim podem tocar, mas menos esta aqui. Não é ensino. Estamos a dar contra. Vou passar aqui a palavra para... Por isso, não é assunto para nós discutirmos. Apenas nós vamos fazermos entender. E cada um aqui tem a liberdade de dizer o que pode. O povo, quem está a nos escutar, saberá peneirar onde está a razão daquilo que as pessoas precisam. Exatamente. Pastor Evandro, neste caso, quando diz que as escolas, os institutos são como que como é que se diz? Qual é o termo que usou?
que tem algo que tem a ver com o diabo. Está a querer dizer que as pessoas não precisam passar por essas escolas? Exatamente. É só olhar pela Bíblia. Qual dos servos de Deus algum dia foi a uma escola pastoral? Não há. As pessoas defendem, mas não conseguem mostrar pela Bíblia. Eu insisto por dizer que as escolas pastorais, seminários, institutos teológicos são instituições puramente satânicas. Porque em nenhuma parte da Bíblia Deus alguma vez enviou alguém para fundar uma instituição, uma escola pastoral. Deus nunca fez isso. E o que é ensinado nas escolas pastorais é a teologia. E a teologia e a palavra de Deus não são a mesma coisa. Aparentemente são as mesmas coisas, mas o não instrumento são. principal não Agora, é a Bíblia? Vou chegar até aí. A teologia são um conjunto de conhecimentos produzidos pela inteligência humana. Já a palavra de Deus é o conjunto das verdades reveladas. Okay. Você vê, ao profeta mensageiro, segundo Amós 3:7. Amós 3:7 nos diz que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se hoje nós temos o livro de Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque e assim em diante, é porque Deus revelou a esses profetas. Esses profetas não foram a um treinamento teológico. Esses profetas não foram a uma escola pastoral. Agora, esses profetas, ao receberem a mensagem de Deus, eles vão pregar essa mensagem e vão fazer discípulos. Porque eles têm uma mensagem, discípulos da sua mensagem. Esses discípulos então, não são alunos, são alunos. Não são alunos. Esse termo que está a trazer aqui não está na Bíblia. Como que nós devemos permanecer com aquilo que Deus estabeleceu. Discípulo é seguidor do profeta mensageiro vivo. Não vamos trazer aqui termos só para embelezar aqui o discurso. Um profeta não ensina ao seu discípulo? Um profeta ensina. E quando está a ensinar, chama-se quê? Seguidor desse profeta. Agora, se você vem inventar que se trata de um aluno, desculpa só, o aluno, nem todo aquele que aprende é um aluno, não é assim, não pode entender desta maneira. O aluno é alguém que faz parte de uma instituição. Todo aquele que vai a uma escola pastoral é um aluno daquela escola pastoral, mas um discípulo do profeta vivo da sua geração é seguidor desse profeta. É isso que vocês precisam entender. Então, o que é ensinado nas escolas pastorais é a teologia. E a teologia é um veneno. Deus nunca enviou alguém para ir fazer a teologia. Mesmo o apóstolo Paulo, quando aprendia com Gamaliel, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos. Depois dele se converter a Cristo, ele, em Filipenses 3, ele considera tudo aquilo que aprendeu com Gamaliel lá nas escolas pastorais como lama, lixo. Você vê algo que vocês vão chamar de coisa de Deus, ele vai considerar como lama. E depois ele diz em Gálatas 1:11 que o evangelho que eu, Paulo, vos anuncio, não recebi de homem algum. Quer dizer, ele não foi a uma escola pastoral para vos anunciar evangelho, não. Mas pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê a diferença? É pela revelação que um profeta mensageiro traz uma mensagem à terra. E esse profeta vem, apresenta a mensagem ao povo, e o povo segue esta mensagem. Mas o que é das escolas pastorais, o que é desses líderes religiosos? Eles, como não têm uma mensagem, Deus como nunca lhes falou nada, eles como não recebem o profeta que Deus envia, que Deus revela a sua palavra, então eles próprios vão instituir uma forma de se estabelecerem como servos de Deus, que são as escolas pastorais. Quer dizer, se você quer ser um pastor, se você quer ser alguém dotado ou capacitado para ensinar a palavra, tem que ir a uma escola pastoral. Mas na Bíblia nós não vimos isso. Pedro e João eram iletrados, mas pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas seguiram a via de Deus e eram apóstolos. Vocês não podem trazer aqui conceitos puramente humanos para juntar com aquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, vem, de acordo com Amós 3:7, vem somente através de um profeta mensageiro vivo. O que vem das escolas pastorais são ensinos satânicos. E o papel das escolas pastorais, institutos teológicos, para responder já o nosso tema, submeter a pessoa a uma religião. Porque se você for a uma escola pastoral batista, é para quê? É para você ser um bom batista. Se você for a uma escola pastoral católica, uma catequese, é para você ser um bom católico. Se você for a uma escola pastoral adventista, vão te ensinar que deves guardar o sábado e comer carne de porco é pecado. É assim, cada instituição vai ensinar segundo a sua doutrina. E vocês vão chamar essa toda a confusão de coisa de Deus? Vocês vão chamar, cada um está em uma escola pastoral, está a ser ensinado de forma diferente, direções diferentes, e quando essas pessoas morrerem, vão estar no mesmo paraíso? Ou existe um paraíso para os católicos, um paraíso para os adventistas e assim diante? Eu quero colocar uma questão. O pastor Ivandro,
é discípulo do profeta Cacu Filipe. Exato. Com certeza que tudo o que está a dizer aprendeu com ele, certo? Exatamente. E? Então, quando o profeta... Sim, eu não aprendi. Aí está a minha questão. Aí Boa está a minha questão, boa questão. Isso que eu já estou a Está a aprender explicar. com O Cacu profeta Filipe. que Deus enviou à terra. Tá Agora, vendo? Pedro é aprendeu discípulo. com quem? Agora é discípulo. Sim, Pedro era discípulo de Está a Jesus. precisar, vai chamar de certa Arão forma era uma discípulo de escola. Moisés. Vai chamar isso de uma escola. Não, não é é uma escola. É uma escola. Não Sim, é uma pastor. escola, não é uma instituição. A questão é o seguinte: o que é confusão? É confusão a desconformidade de elemento ou de ideia. Quando a pessoa, as suas ideias, os seus elementos não estão conformes, isto é confusão. E eu faço uma situação aqui de um biólogo francês, Henri. Disse: o homem que não coordena ideias, quando mais ideias tiver, maior será a confusão. Ok. E biblicamente, toda pessoa que se desvia da verdade vai distorcer as coisas. Prestem bem atenção. O ensino, para nós, quem lê o livro de 2 de Timóteo 3, acredito que é 2 de Timóteo 3, o versículo 16 diz assim: esta palavra é proveitosa para ensinar, para instruir. A Bíblia é clara: esta palavra é proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir. Mas aqui contraria-se o ensino. E até, se formos a ver, quando a Bíblia diz que querendo o aperfeiçoamento, quem é aperfeiçoado se aprender? E até o termo discípulo, filosoficamente significa aluno, estudante. Estamos a dar conta de recado. Quer dizer, o problema por vezes é a falta do conhecimento profundo de uma coisa. Ouvir e dizer. Isso traz muita confusão. E começa a contrariar-se e a borrar-se você próprio. Isso é muito mau. A questão é o seguinte, o que eu queria dizer é o seguinte. Na verdade, nós não vamos confundir. Porque é dizer que os 3 anos que os discípulos andaram com Jesus, fizeram antes de lhes enviar na missão, aprenderam 3 anos, foram ensinados 3 anos. É uma escola, é um instituto isto. Só que é numa tipologia, é num formato, é numa época, é numa pessoa diferente. Quando o Samuel é um filho projetado para o altar, para servir Deus. A Ana ficou a orar muitos anos e clamou a Deus: se deres um filho à sua serva, eu darei para o altar. Samuel servia no altar. O professor do Samuel era o Eli. A escola onde Samuel passou era o Eli. Nós não vamos confundir. As pessoas por vezes procuram comparar-se a Cristo. Cristo é Deus. Não é possível. Porque as pessoas estavam pensando... Há pessoas que têm graça, mesmo sem passarem na escola, podem ler e escrever, mas esta graça tem em poucas pessoas. Mas ler e escrever, alguém tem que ensinar. Esta graça está em poucas pessoas. Maioritariamente, temos que passar por uma escola. Por isso, é para dizer o seguinte: na verdade, nós não vamos perder tempo nisso, nós vamos esclarecer as pessoas. A escola pastoral é específica para... É um ensino direcionado para como você pode pastorear a igreja. As missões não ensinam só coisas bíblicas, até questões sociais. Por exemplo, hoje temos neste país muitos quadros que estudaram em missões católicas, que estudaram em missões evangélicas. Sim. Academicamente. Eu sou um deles que a primeira classe estudei numa capela de uma igreja católica naquela altura. E nós hoje estamos a ver muitas igrejas. Tem escolas do primeiro ciclo, escolas do ensino primário. Quer dizer que são questões de impacto social. E também temos escolas teológicas. Teologia é o quê? O que está a confundir as pessoas? É o termo teologia. Teio significa, quer dizer, no grego, teio é Deus. Logia no grego significa ensino. Quer dizer que ensino sobre a existência, o caráter e as coisas íntimas de Deus. Por isso é que tem que se ensinar o que é a revelação, tem que se ensinar o que é o sonho, tem que se ensinar o que é a profecia, tem que se ensinar o que é o dom do Espírito Santo, temos que ensinar o que é o dom do... Porque a Bíblia, conforme é, ao pegar a Bíblia e ensinar a Bíblia, só mesmo estudar a Bíblia
É teologia. Só mesmo meditar na Bíblia é teologia. Por isso é necessário Sim. não confundirmos a opinião pública. A formação teológica é importante. O nosso ponto de vista não deve ser limitado aos Então, pastores. as escolas teológicas têm que existir. Todo cristão, para nós, aqui é uma mensagem aos cristãos, todo cristão deve fazer formação teológica. Teologia é o quê? A teologia é ensino sobre Deus, quer dizer que ter noção mínima sobre a existência, o caráter e as coisas íntimas de Deus. A noção mínima sobre a existência, o caráter e as coisas íntimas de Deus não deve ser só um pastor. O cristão, para ser bom cristão, tem que ter um conhecimento mínimo sobre isso. Agora, a formação pastoral não é para ser pastor, não. O pastor é uma vocação, não é para ser pastor. A formação pastoral é te dar ferramentas, é te aperfeiçoar, é te dar input, é de facto te aperfeiçoar para melhor servir o pastorado. Muito Por bem. isso, tantas missões, assim como as escolas pastorais, como as escolas teológicas, são importantes na vida da sociedade. Porque dá uma qualidade dá uma qualidade de trabalho daquilo que se pretende. Muito bem. Pastor Ivandro, eu queria colocar uma questão, já que diz que as escolas pastorais e tudo mais são satânicas e tudo mais. Neste caso, para si, não devia haver razão de existir. Se as pessoas acreditam na Bíblia, é só verem na Bíblia se Deus alguma vez mandou isso. É simples. Se notarem que Deus nunca mandou instituírem as escolas pastorais, então vocês não devem fazer, porque é o diabo quem vos inspira. A teologia e tudo que é ensinado nas escolas pastorais são do diabo Satanás. Como é do diabo? É por isso que vocês estão a ouvir. Em vez de vos citarem Moisés, Isaías, Jeremias e assim diante, estão a vos citar biólogos. Quer dizer que aqui nas igrejas... Deixa-me só vos explicar algo. Nas igrejas... É assim, deixa-me perguntar. Está a falar do pastor Alberto, que citou aqui alguns o que é que biólogo tem a ver com a palavra de Deus? Estou a perguntar. Aqui quem está a ditar as regras sou eu. Certo. Estou a perguntar. Está a falar do pastor Alberto? Certo. Isso é fruto de teologia. Mas em vez de te citarem Moisés, que foi o homem inspirado por Deus, estava a citar biólogo. Mas o que é que um biólogo tem a ver com a palavra de Deus? Um biólogo é que vai me ensinar o caminho de Deus? Não, claramente que não. A teologia e tudo que é ensinado nas escolas pastorais são do diabo Satanás. Nas igrejas, tem a ver o socialismo, o positivismo e tantas outras correntes filosóficas das ciências são pregadas nas igrejas, misturadas com alguns versículos da Bíblia, e as pessoas dizem amém a essas coisas. E depois começam a vos citar homens que não têm nada a ver com Deus, mas o que tem a ver com Deus deve ser aquilo que Deus revelou através de um profeta mensageiro vivo. Neste e nós caso, ouvimos... Vê só. Como? Hoje é Caco Filipe. O único profeta que Deus, que está a receber as revelações de Deus para a humanidade, é o profeta Caco Filipe. Amós 3:7 nos diz que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos. Temos, qual é o outro termo que chamam? Outro nome? Apóstolos, nos dias de hoje? A questão é o seguinte, na verdade, de forma taxativa, hoje temos profeta. Ok. Só que os profetas que temos, aqui nós temos que entender, a Bíblia é clara. A Bíblia diz que a lei e os profetas terminou até a João Batista. Exato. Não significa que já não temos profeta. Quer dizer que a forma do passado é diferente. O que mudou aqui é a forma do funcionamento. Hoje temos mandamentos, temos muita coisa proibida. Quanto que no passado era dente por dente, olho por olho, isso não se come. Quer dizer, Deus, o próprio Senhor, parece brincadeira, mas vinha reformar muita coisa. Por isso, hoje temos profeta, mas numa missão diferente. Se naquele tempo o rei era Salomão, era David, hoje o rei é Jesus. Ok. Por isso, todo profeta, todo pastor, todo apóstolo hoje está em serviço do rei Jesus. O livro de Efésios 4:11 até 12 mostra claramente que hoje temos profetas. Ok. Para dizer o seguinte, o que está a confundir a sociedade? E principalmente, o problema aqui não é confundir a pessoa, é que volto a repetir. Toda pessoa que rebela, toda pessoa que se desvia, a primeira luta é buscar protagonismo sobre si. É usurpar o lugar do Senhor. Depois vem a distorcer.
Porque quando se fala de escola, o ensino é bíblico. A Bíblia fala muitas vezes ensinar. E porque o Senhor Jesus Cristo passava nas sinagogas a ensinar. Sim. Ok. Isto é para ver que nós, na atualidade, temos duas escolas. Temos a escola hebraica e a escola grega. A escola grega é mais pedagógica de assentar na carteira, estudando uma determinada coisa. Esta é a escola grega, acadêmica. Quando que a escola hebraica é a escola de mentoria, de fazer discípulo. Como? Você andar com alguém, aprender com alguém. Na verdade, essa escola é melhor porque ganha afinidade e dá mais relação entre as pessoas. Mas aí a pessoa tem identidade própria, não? Não entendo. A pessoa aí tem também identidade própria quando tem esta mentoria, tem que andar com alguém a assimilar aquilo que a pessoa passa. Todo discípulo, por isso é que a liderança tem influência. A liderança é mesmo isso. A liderança é mesmo preparar alguém, é dar o formato e levar as pessoas numa determinada direção. A liderança é isto. E todo e qualquer discípulo não tem como não ter influência, não ter caráter do seu líder. Isto é verdade. Por isso é que estamos a dizer que, na verdade, a escola que temos, como por exemplo, Josué andar com Moisés, Samuel andar com Eli, os discípulos 12 andar com Jesus. Essa hoje é tida a escola hebraica. É assim a forma do discipulamento. Primeiro andar, fazer, aprender, ouvir com alguém. Agora, a escola grega é um modelo em que você pode ir numa escola, aprender o que você é necessário aprender e depois ir implementar em determinadas regiões. Muito bem. Isso é para dizer que tanto a escola grega como a hebraica, as duas são importantes, porque não existe ninguém que tenha capacidades e competências sem passar por uma formação. Ninguém. Muito bem. A partir do Jardim de Éden, antigos profetas, por isso, a Bíblia, se lermos o livro de Mateus 6, o livro de Mateus 6, o que diz? Os discípulos de Jesus foram ter com ele e disseram assim: Senhor, nos ensina a orar. Presta bem atenção, Mateus 6, nos ensina a orar como João Batista ensinou o seu discípulo. Quer dizer que essas pessoas passaram na escola do João Batista. Só por não isso sentaram na carteira, né? A carteira deles ia andar com João Batista, ouvir de João Batista, fazer com João Batista. E a Bíblia diz que nos ensina a orar. Agora, quem é este que venha com princípios contraditórios ao ensino? Mas nós temos que respeitar. O importante é que nós estamos a passar a mensagem que temos que passar. Mas o ensino é bíblico. O ensino é bíblico, o ensino é de Deus. As pessoas devem a essência e o caráter natural de Deus é este de ensinar. Deus nunca colocou. Por isso é que o livro de Oséias 4:6, o meu povo foi destruir-se porque lhes falta o conhecimento. Quer dizer, que falta o aprendizado. Pastor Alberto, eu vou abrir aqui a linha para os ouvintes, Danilo. Vamos ouvir o que é que os ouvintes têm a dizer sobre este assunto que estamos cá hoje a tratar, que tem a ver com o papel das escolas pastorais, seminários e institutos teológicos na vida das pessoas. Eu tenho já o primeiro ouvinte aí do outro lado. Olá, boa tarde. Boa tarde, nós ouvimos Chiaca. Boa tarde aos dois pastores no estúdio. Muito bem. Danilo, acho que devias meter o coisa aqui dentro para o pastor ouvir também. O pastor não consegue ouvir. Tem os fones. Então, quem está aí do outro lado mesmo? Olha, está a falar com Pinto Manuel ou então Pinto da Carolina 30 P20. Pinto, estamos a falar hoje do papel das escolas teológicas, institutos, seminários na vida das pessoas. Qual é a sua opinião? Está a acompanhar o debate aqui dentro, não está? Meu Deus, parece que até estou em estúdio. Vamos ao seu contributo. Pronto, nós ouvimos. É muito importante o ensino. É muito importante. Porque, na verdade, nós estamos a ouvir atentamente as explanações dos dois pastores em estúdio. Sim. Pronto, nós ouvimos. É mentira quando alguém diz que não é preciso
entrar em uma escola. Quando você é discípulo ou seguidor de alguém, é porque você faça o que nosso irmão, discípulo do Cacu Filipe, está dizendo. É porque ele aprendeu alguma coisa do Cacu Filipe. Então, aprendendo, foi preciso um ensinamento. Mas esse ensinamento que ele teve não foi necessário. De repente, ele soube expressar o que ele está a dizer sem o ensinamento do Cacu Filipe. Agora, a minha pergunta é: quem é o Cacu Filipe? Aonde ele exerce os seus trabalhos? Porque não é uma denominação, não é uma igreja, não é nada. Porque nós queremos entender o que o Cacu Filipe faz. Que eu sou cristão e gosto de aprender tudo aquilo que faz parte da linha de Deus. Mas o Cacu Filipe é um profeta enviado por Deus a nível do mundo, porque na altura de Moisés foi a nível mundial. Deus deu Moisés para dar a bênção ao Josué. Veio outros profetas, veio outros discípulos. Pronto, mas o Cacu Filipe, nós só estamos a ouvir hoje porque há uma abertura na Rádio Global, na 99.5. Muito obrigado, Deus, por esta abertura que esta rádio tem dado aos nossos irmãos, a nós, né? Pronto. Nós estamos a ouvir do Cacu Filipe por causa desta abertura. Se você ir para o Kwanza Sul, nunca vai saber se o Cacu Filipe existe. Se você ir para Benguela, nunca vai saber se o Cacu Filipe existe. Isto porque nestas duas províncias, ou mais províncias de Angola, não é a Rádio Global. Então, eu peço encarecidamente aos nossos irmãos em estúdio que vamos ensinar, vamos falar aquilo que abrange para todo mundo. Agora os portugueses, porque não, o Cacu Filipe, porque não discutem o homem. Ele está a dizer que os pastores, não sei o quê. Mas ele está a citar Cacu Filipe por quê? Porque não cita aquilo que está nas Sagradas Escrituras para criar essa pimpa de não dizer que o Cacu Filipe é o ensinador dele. Mas na verdade, pronto, nós queremos saber quem é o Cacu Filipe, onde ele faz os seus trabalhos, para nós dizer também. Está bem, Pinto. Beijinhos e até amanhã. Até amanhã não, até daqui a pouco, porque tem o assunto do dia daqui a nada. Muito obrigado, Langelino. Beijinhos. Olá, boa tarde. Alô? Boa tarde, Mana Langelino Chiata. Boa tarde. Estou a falar com quem? Estou a falar com Gabriel Luciano. Gabriel Luciano, a sua opinião ou a sua pergunta, não sei o que é que vai dizer. É só mesmo para dizer a todo mundo e a todos os ouvintes, devemos-nos acautelar, mesmo a própria Bíblia ainda nos alerta. Acautelai-vos porque virão falsos profetas que virão em meu nome que enganarão a muito até os escolhidos. Então nós vamos cumprir a Bíblia. Ok. O pastor Cacu, exatamente, o pastor, esse é o discípulo do pastor Cacu Filipe, mas é verdade, eu acredito que esse pastor, esse mesmo profeta enviado por Deus, não é conhecido a nível mundial. Então isso também deixa uma inquietação. Agora, falando do estudo teológico, sim. Gabriel foi-se. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Estou a falar com quem? Amélia? Amélia, estou a ouvir-te muito mal. Estou a ouvir mesmo mal, estou a ouvir mal. Amélia, volte a ligar para nós, está bem? Olá, boa tarde. Viva, boa tarde, caríssima. De quem é esta voz? Kelly. Vai perguntar ou vai deixar uma sei lá, não sei. Olha, a sugestão do pastor Alberto, o pastor tem, do lado tem uma ideologia que é mesmo dele. Pronto, ele estava tocando da escola hebraica, a grega, essas histórias todas, em que, por mim, as duas escolas
vão do mesmo lado, né? Porque aqui a história aqui da hebraica que dizia que tem que andar com alguém, deu o exemplo de Jesus, enfim, e depois falou aqui da escola grega, que é preciso sentar numa instituição, mas é aquela história que diz que quem nunca sentou para aprender, nunca levanta para ensinar. Por isso que é preciso mesmo que temos que aprender, né? Para então levantarmos para ensinar. As escolas teológicas têm que existir mesmo? Exatamente, tem que existir mesmo, porque nós temos que sentar mesmo para aprender, para então podermos também levantar, né? Ainda mais que ele diz que o tempo não é o mesmo com o tempo passado. Agora, por outra, como descobrimos, como podemos saber se ele é o profeta verdadeiro enviado por Deus? Não temos ainda nenhuma prova que pode nos mostrar como melhor profeta, ou seja, enviado por Deus. Porque temos a Bíblia vem já a nos dizer que depois haverá confusão mesmo dos profetas. Que aparecerão muitos profetas que dirão Senhor, irão pregar tudo em nome de Deus, enquanto são todos falsos. Agora, esse profeta Caculo, neste preciso momento, eu também estou a conhecer só a partir da Rádio Global FM. Eu nunca conheci esse profeta Caculo. Para não falar mais do profeta Alberto, até o meu xará também mesmo. É pastor. Exatamente. Mas, agora, o que é que pode nos provar que se aparecer aqui agora 10 profetas, 20 profetas, o que é que vai nos provar que o melhor profeta é este? Nada. E agora, mas eles vão discutir, vão lutar. Cada um puxar pela brasa da sua sardinha. E aí está. Então, o melhor é nós confiamos, temos uma melhor igreja que é os nossos próprios corações. O que temos que fazer é orar muito, ser muito forte e não confiarmos também 100% nos homens mesmo. Porque senão vamos cometer aquela palavra que vem na Bíblia dos falsos profetas. Muito bem. Eu não sei se esses nossos profetas que estão aí, quem é o melhor profeta enviado por Deus. Alberto, sinto muito, beijinhos. Sinto muito. E isso tudo vamos deixar tudo na mão de Deus. Muito obrigado. Beijo. Esta é a minha opinião. Obrigado. Nós agradecemos. São 15h53. Vou atender a só mais um ouvinte para depois voltar aqui à conversa no estúdio. Porque também o tempo já está no fim, né, Danilo? O tempo já está a terminar. Olá, boa tarde. Que ambote que notiação, seja bem-vinda. A tiação está com... A tiação está a acompanhar a conversa aqui, não é, do estúdio? Sim, estou a acompanhar. E qual é a sua opinião? Sim, eu queria perguntar. No nome do Cancún Filipe, quem morreu e ressuscitou ao terceiro dia e quem pagou a dívida dessa humanidade? Será que foi o Cancún Filipe? Até hoje, ele disse, o próprio Deus disse, ninguém pode vir a mim se não passar pelo Filho, que é Jesus Cristo. Então, todo aquele que não acredita em Jesus Cristo é falso profeta. É por isso, ouvinte, não vale a pena se complicar, porque nós não sabemos quem é o verdadeiro que está aqui. As escrituras estão bem claras. Quem não acredita em Jesus é o próprio falso profeta. Porque eu também nunca ouvi falar do Cancún Filipe, só a partir da rádio eu comecei a ouvir o dito Cancún Filipe. Cancún Filipe morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É que pagou a dívida da humanidade. É que Deus enviou para poder vir libertar este mundo. Esse é o próprio falso profeta que está aí. Não lhe traz mais aí, está a confundir as mentes das pessoas. Tudo de tiação, desculpa lá, eu tinha mesmo que coisa aqui. Bom, vamos fechar a nossa linha porque são 15h55, já será mesmo em gesto de conclusão, mas eu vou começar pelo pastor
Alberto. Bem, Pastor Alberto, depois de ouvir aqui a intervenção dos nossos ouvintes. Não, foi muito boa, foi muito boa. E quem estuda a palavra, quem conhece a palavra, quem medita na palavra, facilmente, nos pronunciamentos de cada um de nós, consegue de entender onde está o lado da verdade. E nós aqui, eu não estou a fazer minha luta, eu só estou a mostrar o que é a Bíblia, o que é a teologia, o que é Deus, é apenas isso. A questão é o seguinte, na verdade, o nosso ouvinte disse, a escola hebraica e grega é a mesma coisa, só que há um pendor, uma coisa uma coisa, você até pode aprender com alguém, mas não ter o exercício prático com alguém. Okay. Quando que a mentoria é esta, você andar com o seu professor, fazer com o seu professor, ouvir do seu professor, ganhar a experiência. E quando que academicamente, você pode ir numa escola, aprende e vai exercitar isto fora do seu professor. Essa é a diferença que existe, alguma pequena diferença que existe entre a escola grega e hebraica. A escola hebraica mostra mais esse lado de o aluno andar, aprender, ouvir e fazer com o seu professor. Quando que no grego você pode aprender e ir, mas no fundo é tudo escola, é tudo aprendizado. O que eu queria salientar é o seguinte, eu de facto falar de biólogo não é mal para mim, porque Deus é Deus da ciência, um biólogo é ciência. Nesse estudo onde nós estamos, isso é tecnologia, isso é ciência. E há muita coisa que nós façamos uso até no evangelho que tem a ver com a ciência, por isso Deus é Deus da ciência. Quem venha ignorar a ciência, isso para mim Pastor, fechar mesmo já as escolas. As diferentes escolas são várias. Nós aprendemos em casa, como por exemplo, aqui na rádio também é uma escola. Nós estamos aqui a estas horas como professores para orientarmos alguém que está em casa. A televisão, a rádio, a própria escola, até as cartilhas. Mesmo o meu colega, os livros que vão distribuindo é para quê? É para as pessoas estudarem, as pessoas aprenderem sobre Caco Filipe. Por isso também é uma forma de escola. Por isso a escola, eu estou a dizer que o que costuma confundir as pessoas são as várias tipologias, várias formas de escola. Por isso é que é necessário que as pessoas conheçam o fundo das coisas, para não ter que distorcer, para não ter que se contrariar nos seus dizeres. Por isso, muito obrigado pela oportunidade e pela graça de estarmos aqui. Estaremos aqui sempre, todas as vezes que formos convidados para isso. Eu aconselho a sociedade, em vez de desprezarmos os nossos irmãos, vamos orar a favor para a libertação espiritual deles, porque de facto isso e eu sinto, tenho graça, porque antes ouvia dizer dos falsos profetas, e eu tenho graça que Deus sempre me colocou diante das pessoas que se identificam, que se revelam nas falsidades. Mas isso não é motivo de nós odiarmos ou desprezarmos, senão intercedermos, orarmos para a libertação espiritual destes nossos irmãos. Amém. 15h58, Pastor Evandro tem 4 minutos. Exatamente. Eu gostaria de pedir a máxima atenção dos ouvintes, a fim de não olharem ao profeta Caco Filipe como uma ameaça para os seus interesses dentro das igrejas, mas antes como uma graça. O que eu quero chamar a atenção dos ouvintes é o quê? Vê só, está a citar aqui que Josué andou com Moisés, né? Os discípulos de João Batista aprenderam com João Batista. Vê só, está a citar, esses nomes que estão a soar, são nomes de quê? O que é que vos vem em mente? São nomes de instituições teológicas? Ou são nomes de profetas? Mas se vocês concebem que são nomes de profetas, então devem saber que para vocês conhecerem a palavra de Deus, é ao profeta que você deve se dirigir. Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 23, 34 a 35, prometeu enviar profetas. Não há nenhuma promessa para alguém ir a uma escola pastoral ou a ir a uma denominação religiosa. Não há. Vocês estão a citar nomes de profetas. Quando vocês abrem a vossa Bíblia, vão ver sempre nomes de profetas e assim diante, mas como me foi dado apenas 2 minutos, embora não tive tempo suficiente para aqui mostrar aos ouvintes que a palavra de Deus não vem das escolas pastorais. É quase uma hora que falou, 1 hora em rádio. A palavra de Deus não vem das escolas pastorais, mas vem dos seus através de um anjo. Esse anjo revela a um profeta e o profeta dá esta palavra ao povo. Mas eu gostaria de convidar os ouvintes a obterem gratuitamente, quem quiser, acredito que nem todos são filhos do diabo Satanás, quem quiser adquirir o livro do profeta Caco Filipe,
É só entrar em contato conosco na nossa página do Facebook, pesquisar por Apóstolo Hugo Zé da Costa, escrever que você deseja receber o livro do profeta Cacu Filipe. É gratuito, a entrega também é gratuita, não precisa pagar nada. Ou senão você pode escrever para nós enviando uma mensagem, ligando para nós pelos números 931 99 39 67. Repito, Pronto, você pode escrever para os nossos números 931 99 39 67. Muito bem, já está feita a publicidade, já passou mesmo. Agora são 16 horas, 1 minuto em todo o espaço nacional. Terminou então aqui a nossa rubrica Ações e Sugestões, onde falamos sobre o papel das escolas pastorais, seminários e institutos teológicos na vida das pessoas. Ações, sugestões, opiniões. Faça a sua parte. Boa tarde. Ações, sugestões, opiniões. Faça a sua parte. Boa tarde, Moana. Baixe o aplicativo do Profeta Cacu Filipe Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Cacu Filipe Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do profeta Cacu Filipe em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em áudio. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Cacu Filipe, o único e verdadeiro nesta geração.